PMDB desembarca do governo Dilma. Em uma reunião de 3 minutos, os PMDBistas pediram as contas e deixaram a presidente em uma situação muito difícil. 3 minutos de reunião, que consideração! Olha bem, o PMDB vai abandonar centenas de cargos no governo federal, mas naturalmente de olho em todo o governo. Acredita que o vice Michel Temer vai assumir a cadeira presidencial no lugar de Dilma, com o suposto eventual impeachment da presidente. O líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado Afonso Florenci, falou que vai haver guerra e disse que Temer é jurista e golpista, que ele está envolvido na Operação Lava Jato e Dilma não está. É a situação do Brasil, né? O jornal Los Angeles Times, em uma reportagem publicada hoje, disse que a presidente Dilma está sendo julgada por uma comissão lá na Câmara dos Deputados que é mais corrupta que ela, tem mais acusações de corrupção do que ela. Dos 65 deputados, segundo o Times, né, o Los Angeles Times, 37 deles são acusados ou de corrupção, de lavagem de dinheiro. E para parecer que eu não estou puxando só para um lado, o Washington Post disse que o Brasil está indo para o abismo com Dilma. Sou Carlos Barroso, está começando ao vivo, agora são 18h50, o Redação BH News dessa terça-feira. Você nos acompanha pelo canal 9 da NET e também pelo nosso site www.bhnews.tv.br. Essa situação política do Brasil é muito difícil. A presidente Dilma, que eu tenho dito que está por um fio, o governo dela está por um fio, hoje ela está completamente contra a parede, o governo dela está por um fiapo. Tudo nessa situação de corrupção campeando no país. O ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, que é ligado aos tucanos, aliás, é um grupo tucano, foi preso acusado de merendar a merenda escolar. Eles estavam roubando a merenda escolar. Isso são os tucanos paulistas. E também foi aberto, foi intensificado o processo lá em São Paulo sobre os metrôs e trens metropolitanos paulistanos e paulistas. Isso aí envolve os governos tucanos desde Mário Covas, ou seja, PT acuado de um lado e os tucanos tendo de responder a processos, acusações de outros. Isso é o Brasil. Vamos às demais notícias. Um caminhão explodiu em um posto de combustível na manhã de hoje, na BR-040, perto do condomínio Retiro das Pedras, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo uma motorista que passava pelo local e preferiu não ser identificada, o incidente aconteceu por volta das 11h15 da manhã. Ainda segundo ela, a rodovia foi interditada no sentido Rio de Janeiro e que o trânsito está parado. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local e não há informações sobre feridos. A Via 040, concessionária responsável pelo trecho, disse que o caminhão incendiado estava carregado com carvão. E absurdo dos absurdos, a Polícia Civil informou que pediu a prisão dos prefeitos de São José da Lapa, Francisco Fagundes de Freitas, que é do PT, e de Vespasiano, Carlos Moura Murta, do PMDB. De acordo com a Polícia Civil, os políticos da região metropolitana de Belo Horizonte são suspeitos de desvio de verbas. Eles são investigados pela Operação Catagênese, deflagrada em março de 2015 e que apura o suposto desvio de recursos públicos
em contratos de fornecimento de combustíveis para o abastecimento da frota de 19 prefeituras. Conforme a polícia, os inquéritos que foram concluídos e enviados à Justiça na semana passada apontaram indício de fraudes em licitações das prefeituras de São José da Lapa e Vespasiano para a contratação do posto de combustíveis Energia Limitada, que fica em Vespasiano. Olhe bem, aquilo ali que fica debaixo da tela, que é o chamado GC, está escrito prefeitos presos. Não é isso. A Polícia Civil pediu a prisão, mas ela ainda não foi efetivada. Normalmente, esses prefeitos entram com processo atrás de processo e vão prolongando esse pedido de prisão. Quando eu falei aí absurdo dos absurdos, é isso, né? Prefeitos acusados de roubo, de corrupção. Mas isso é comum em todo o país. Olha aí que são prefeitos, 2 prefeitos, um do PT e do PMDB. Lá em São Paulo, o processo é contra o PSDB. Em todo o país, todos os políticos são acusados de corrupção e se fosse seguir a lei de uma forma mais efetiva e ampla, a cadeia estaria repleta de políticos. E o secretário de Defesa Social de Minas, Bernardo Santana de Vasconcelos, pediu exoneração do cargo após 1 ano e 3 meses como titular da secretaria. Ele alegou a necessidade de assumir atividades partidárias neste ano, em que serão realizadas eleições municipais. Segundo as sedes, Santana disse que, apesar de sua saída, o seu partido, o PR, ainda faz parte da base de apoio do governo Fernando Pimentel. O subsecretário de Atendimento às Medidas Socioeducativas, Antônio Armando dos Anjos, assume interinamente a pasta responsável pela segurança no estado a partir de hoje. Muito bem, vamos conversar agora com o Tiago Lenoir. Ele é advogado especializado em direito, está ali direito do trabalho, mas é especializado em segurança pública. Mas também deve saber muito de direito do trabalho. Boa noite, Lenoir. Boa noite, Barroso. Tudo bem com você? Tudo bem. Olha, eu queria te dizer isso. Eu recebi um e-mail hoje, dizendo que vai haver uma CPI lá na Assembleia Legislativa sobre aquela questão das bicicletinhas, aquela turma das bicicletinhas, que é aquele pessoal simpático que está cumprindo aí um trabalho até moderno, até avançado, muito contemporâneo, que é pedalar e largar o carro. E viaturas da Polícia Militar jogaram... policiais da corporação jogaram viaturas em cima das bicicletinhas durante o Carnaval e vai ter uma reunião da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa para apurar isso. Não digo que é toda a Polícia Militar, mas é uma coisa muito feia, né? Jogar viatura em cima de bicicletinha. Mas lá estava constando que estaria presente o secretário. Naturalmente não é por isso que ele saiu, mas parece que foi inesperada a saída dele, tanto que o e-mail chegou hoje e chegou também hoje a notícia que ele teria saído. Você sabe sobre os bastidores da saída dele? Porque ele já entrou com muita polêmica no governo, né? Quando ele entrou, houve muita polêmica, porque ele defendia a queda da idade penal para 16 anos. Entendi. Barroso, eu não sou especialista em direito do trabalho e também não sou especialista em política. Deixo para você que abrilhanta aqui a BH News toda semana com o seu programa Cena Política para comentar os bastidores da política em relação à saída do Bernardo Santana. Ele teve uma passagem, agora eu falo como advogado, criminalista, atuante no dia a dia, como dependente do nosso sistema prisional, da nossa polícia civil, da nossa polícia militar. Porque o secretário de Defesa Social, tem que deixar isso bem claro, ele é responsável pela gestão de toda a segurança pública. Antigamente, antes do governo do Aécio Neves, a secretaria chamava Secretaria de Segurança Pública. E depois, com aquele choque de gestão
do governo do PSDB, mudou o nome da Secretaria de Segurança Pública para Secretaria de Defesa Social, que abrange mais o choque de gestão essa situação. Porque a gente fica sabendo que o choque de gestão não resolveu muita coisa das finanças de Minas, não, mas muda nome, né? Para parecer que mudou alguma coisa. Isso. Aí é uma questão mais de gestão, de organização administrativa mesmo. Então, mudando para a Secretaria de Defesa Social, abrange ali toda a segurança pública do Estado de Minas, bem como o sistema prisional, as polícias militares, civil e o sistema socioeducativo. Então, o gestor da defesa social, ele tem ali uma responsabilidade muito grande sobre o ombro dele para tentar diminuir esse caos que é a segurança pública, esse caos que são os índices de violência no nosso estado de Minas. Bernardo Santana fez ali uma boa gestão dentro das limitações dele. Ele tinha, de fato, algumas opiniões, mas são opiniões pessoais. Quem assume agora, mesmo que interinamente, é um ex-desembargador, o doutor Antônio Armanjo dos Anjos. E o doutor Antônio Armando, ele assume a defesa social diante de um quadro preocupante, porque nós estamos com crise política do governo do PT, nós temos uma crise financeira com a baixa arrecadação, temos uma crise moral com toda a população, que isso consequentemente deságua nos índices de criminalidade também. É um reflexo, Barroso, a partir do momento que a sociedade, que o desemprego aumenta, que a autoestima das pessoas diminui, consequentemente a criminalidade também ela tende a aumentar. Então, como você vai reeducar um preso diante de um sistema prisional falido, diante do sistema prisional caótico, diante do sistema prisional que está superlotado? Como que você vai motivar policiais militares e civis diante de um parcelamento de salário, diante de materiais deficitários, tanto para investigação quanto para o policiamento ostensivo, viaturas sucateadas, obsoletas, com a polícia tendo que enfrentar bandidos que utilizam o mesmo perigo de fogo que eles, o mesmo arsenal de fogo ou ainda maior. Então, Barroso, como que você vai reeducar um menor infrator, sendo que aquele menor ele não teve ali uma educação de qualidade, ele não teve uma moradia de qualidade, ele não foi educado em casa, comete uma infração análoga a um crime e vai cair num sistema socioeducativo. Então, o Bernardo Santana, ele sai de uma gestão de defesa social, de fato, com motivações subjetivas dele, segundo o que a SEDES informa, por motivações partidárias para se debruçar mais as eleições municipais, e assume, então, o ex-desembargador Antônio Armando dos Anjos, que, na minha opinião, ele tem que trabalhar, acima de tudo, com criatividade, Barroso, porque ele é um homem que conhece da lei, um ex-desembargador do Tribunal de Justiça. Então, isso já é um passo a mais, né? Isso é um plus a mais no currículo dele. Porém, para gerir essa situação, ele vai ter que, de fato, unir a lei, a prática, para que as coisas aconteçam sem muitos recursos. Eu estava sabendo, Lenoir, desses bastidores, da saída dele, é que ele estava entre dois fogos no governo. Um dos fogos é o fogo político. O pessoal do PT não engolia um secretário que era do PR e que defendeu a redução da maioridade penal para 16 anos. Isso é uma polêmica que ele comprou com o PT, com a ala do governo petista. E o outro fogo que ele enfrentava era o fogo dos delegados, do pessoal da segurança, e foi isso até que eu queria ter te perguntado, que não apoiava a gestão dele, nem o comando dele da Secretaria de Defesa Social. Eles normalmente querem alguém da instituição
que participe do governo e que ocupa a secretaria. E, naturalmente, há outras razões. Hoje também ele poderia ficar numa posição desconfortável, porque o PR apoia o impeachment da presidente Dilma. E ele é do PR e ele está em um governo petista. E nessa confusão de posições que teria acontecido a queda dele, e há também a eleição municipal. Ele é um ex-deputado, ele é filho de José Santana, que é um político tradicional de Minas, e de repente até o PR pode querer lançar um candidato a prefeito, e pode ser até ele. No primeiro turno, geralmente todos os partidos querem lançar candidato para pegar lá aquela parcela de tempo da TV, né? Mesmo que depois eles saibam que vão apoiar outros, né? Pelo menos colocar a cara na TV, vamos dizer assim. Barroso. Mas nos bastidores havia muita reclamação, assim, no meio policial dele, pelo que você sabe? Não muito, pelo que eu conheço. Eu tive com o Bernardo Santana num seminário, no começo da gestão dele, foi no começo da gestão dele, no ano passado, eu estive no Rio de Janeiro, teve um seminário dos delegados de polícia do Rio de Janeiro, estava acompanhado do antigo presidente da Associação dos Delegados de Minas Gerais, Dr. Ronaldo Cardoso, e ele era aclamado ali pelos delegados de polícia do Rio de Janeiro. Quando ele era deputado federal, ele defendia a classe, defendia a Polícia Civil. Acho que ele teve uma série de projetos que beneficiavam Beneficiou esse pessoal, mas são bastidores, né, Barroso? Agora, eu falando como advogado, criminalista, atuante todos os dias e como cidadão belo-horizontino e mineiro, para mim pouco importa esses bastidores da política, porque isso quer dizer, o PR e o PT, ele defendia, ele não defendia, ele vai sair para apoiar, tudo bem. Eu quero saber como cidadão, como advogado. Você quer saber sobre a segurança? Eu quero saber sobre a segurança, Barroso. Eu quero saber o que vai mudar efetivamente. Eu vou poder sair de casa e vai ter mais viaturas da Polícia Militar fazendo patrulhamento de rotina no meu bairro, na minha rua. Eu quero saber se a Polícia Civil está investigando todos os boletins de ocorrência que chegam até eles. Eu tive Extrema agora, semana passada, para fazer uma audiência de um júri polêmico que vai ter lá no sul de Minas. Eu defendo um cliente lá e tem um boletim de ocorrência lá de vândalos que depredaram a loja de um cliente meu, que furtaram vários objetos dentro dessa loja, ou seja, um crime contra o patrimônio. Isso foi em meados de novembro. Até hoje, a Polícia Civil de lá não conseguiu sequer iniciar uma investigação. Está registrado no processo. Ora, se a Polícia Civil não consegue investigar crimes contra o patrimônio no interior de Minas, no sul de Minas, será que aqui na capital eles conseguem investigar os mais de 30 homicídios que acontecem todo final de semana, em média? Sabe, que são crimes graves. É isso que eu quero saber. Eu quero saber se o tráfico de lixo entorpecente vai ter trégua, vai ter paz lá na Serra, na Pedreira Padre Lopes, aqui no Morro das Pedras. É isso que eu quero saber, se a polícia vai conseguir fechar as fronteiras de Minas Gerais para que não entre nem arma nem drogas aqui. Aqui não tem plantação de cocaína, da folha de coca. Aqui não vejo a polícia registrar plantações de maconha, mas dentro das limitações dele, a nossa polícia militar, que é eficiente, é boa, e dentro das limitações da polícia civil, que é boa também, consegue fazer as apreensões. A minha maior preocupação não é se a Dilma vai cair ou se o Pimentel vai cair. Minha maior preocupação, como advogado e como cidadão mineiro, é se a segurança pública vai ser, de alguma forma, reduzida e vai dar paz a toda essa população. Sem dúvida, são preocupações muito pertinentes e muito necessárias, né, para que se melhore. Leno Barroso, eu agradeço a sua presença aqui no Redação mais uma vez, e a gente fica até boquiaberto você falar esses números, a gente sabe, mas quando ele é colocado assim, a gente vê que são 30 homicídios final de semana na região de Belo Horizonte, dentro da Avenida do Contorno. Ninguém sabe. É a região metropolitana, vai no IML que você vai ver. É uma situação muito difícil. Complicado. E o Redação BH News volta logo após um rápido intervalo.